Chega lá! Olá, uma boa noite para você. Veja no JL2 de hoje. Uma operação da Receita Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Belém para investigar um grupo criminoso que teria sonegado mais de 90 milhões de reais em tributos. A Justiça Federal condena por tráfico internacional de drogas 2 tripulantes de uma aeronave interceptada pela FAB em maio deste ano. O Detran destrói escapamentos de motos adulteradas em 2 cidades na região do Marajó. E no futebol, o Remo apresenta Natan Pescador, a nova contratação para o meio de campo do Leão. Agora no JL2. Uma operação da Receita Federal cumpriu hoje em Belém 12 mandados de busca e apreensão. Os alvos são investigados por participar de organização criminosa especializada em importações fraudulentas e por sonegar mais de 90 milhões de reais em tributos. Os inúmeros maços de dinheiro, as joias e os carros de luxo são frutos de uma fraude milionária investigada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Os bens avaliados em 26 milhões foram apreendidos durante o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, todos na capital. O alvo da operação é um grupo empresarial suspeito de sonegar cerca de 90 milhões de reais em tributos durante a importação de mercadorias. O esquema, que contava com a participação de comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros e empresas de comércio exterior, era sustentado pela prática de vários outros crimes. Pagamentos internacionais mediante operações cambiais ilegais. Interposição fraudulenta, o uso do chamado laranja. A análise documental ela aponta, né? Porque você obviamente compara, né? Digamos, um lápis que está sendo declarado por R$1 por um importador regular e ele é declarado por 10 centavos por outro importador, esse é um indício muito forte de que tem alguma coisa errada ali. A investigação, que teve início a partir da análise fiscal das operações do grupo, apurou que cargas chegavam ao país pelos portos de Belém e Vila do Conde e eram distribuídas para estados como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. As investigações indicaram que esse grupo importava produtos do exterior, principalmente provenientes da China, internalizavam aqui no Brasil com a aplicação de diversas metodologias para que ocorresse a sonegação de impostos. E aí a gente pode citar o subfaturamento, a utilização de empresas de terceiros, o que gerava um prejuízo significativo para o erário. A identidade dos investigados não foi revelada, mas os responsáveis pelos crimes podem responder por descaminho, contrabando, sonegação fiscal, evasão cambial e organização criminosa. Uma mercadoria que entra sem passar pelo controle dos órgãos anuentes, por exemplo, a Anvisa, pode ser uma mercadoria que entre e que vá causar algum tipo de prejuízo para a saúde, para a segurança daquele consumidor. A polícia investiga um assassinato em um bar no centro de Altamira, na região sudoeste do estado. O crime teve características de execução. A vítima é Gustavo Martins Almeida, de 19 anos. Ele estava jogando sinuca dentro de um bar na Avenida João Rodrigues, área central de Altamira, quando foi surpreendido por 2 homens armados que começaram a atirar contra ele. O crime foi registrado por câmeras do estabelecimento. No local havia outros clientes. Mesmo ferido, Gustavo conseguiu correr para fora do bar na tentativa de escapar dos tiros. Ainda percorreu uma distância de cerca de 200 metros, mas os atiradores conseguiram alcançar a vítima, que foi morta na calçada em frente a uma casa. Pela manhã, ainda havia sinais do tiroteio no local, além de marcas de sangue no chão e na parede de uma casa.
A polícia faz buscas aos 2 homens envolvidos no assassinato. A Delegacia de Homicídios de Altamira já deu início às investigações para apurar a motivação desse crime. Mas a principal linha indica conflito entre 2 organizações criminosas que disputam territórios em Altamira. Segundo a polícia, a vítima tinha histórico criminal. De acordo com a polícia, durante o cumprimento de um mandado de prisão hoje à tarde contra um dos suspeitos, que já respondia por outros assassinatos em Altamira, houve uma troca de tiros e o investigado não resistiu aos ferimentos. Com o homem foi apreendida uma pistola usada nos crimes, munições, colete à prova de balas e a moto usada no último crime. Também em Altamira, a Justiça Federal condenou por tráfico internacional de drogas os 2 tripulantes de uma aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira em maio deste ano. Os réus foram julgados pela Justiça Federal de Altamira. Foi condenado a 10 anos de prisão Paulo Camargo Rodrigues, piloto da aeronave. O tripulante, Giovanni Silva Santos, teve pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias. As condenações são em regime fechado, com pagamento de multas. Paulo e Giovanni estavam na aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira no dia 15 de maio deste ano. Depois de um pouso forçado em uma área de mata, distante cerca de 150 quilômetros da sede de Altamira, foram encontrados cerca de 92 quilos de maconha no avião, que pegou fogo. Os 2 tripulantes conseguiram fugir, mas foram localizados pela Polícia Militar no dia seguinte, na cidade de Brasil Novo. Eles estavam feridos. Durante o processo judicial, os acusados confessaram a prática criminosa. Na sentença, a Justiça Federal considerou como agravantes para a condenação o grau de profissionalismo da prática criminosa, que envolveu o uso de uma aeronave e o recrutamento de um piloto, além das circunstâncias do crime, como a realização de um voo clandestino que colocou em risco o espaço aéreo. As evidências da origem internacional das drogas foram fundamentais no julgamento. As embalagens de maconha apresentavam etiquetas com informações em espanhol, inclusive um número de telefone da Colômbia. Alguns tabletes tinham panfletos de uma empresa colombiana. A justiça manteve a prisão preventiva dos condenados e determinou que eles não poderão recorrer em liberdade, mas a decisão ainda cabe recurso. O juiz negou aos réus ainda o benefício da redução de pena por tráfico privilegiado, argumentando que a grande quantidade de drogas e a sofisticação da operação indicavam a nítida participação em organização criminosa. 6 acusados de planejar e executar a morte de um joalheiro em Marabá estão sendo julgados pelo Tribunal do Júri aqui em Belém. O crime foi em abril de 2021 e, segundo o processo, teria sido planejado por uma cliente que tinha quase R$2 milhões em dívidas com o empresário. Mais de 20 testemunhas foram convocadas para o julgamento dos 6 acusados de planejar e executar o assassinato do empresário Edilson Pereira de Souza. Nesta quarta-feira começaram os julgamentos de Maria da Paz Silva Ferreira e Oinótina Silva Ferreira, mãe e filha, acusadas de serem as mandantes do crime. Também estão no banco dos réus Gabriela Ferreira Borgia, neta de Maria da Paz, Matheus Mendes, Rafael Ferreira de Abreu, irmão de Gabriela, e Bruno Glender, apontado como namorado de Gabriela. O crime ocorreu em abril de 2021 em Marabá e teria sido planejado por Maria da Paz, que, segundo os autos do processo, era cliente do joalheiro e devia a ele quase R$2 milhões. O corpo da vítima foi encontrado no rio Itacaiunas e apresentava mais de 20 perfurações de arma branca, uma toalha enrolada no pescoço e as mãos amarradas. A acusação sustenta que o assassinato foi planejado e executado de forma articulada. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará deu uma resposta à família do seu Edilson, porque ele tinha 9 filhos. Inclusive, na época que ele foi assassinado, ele tinha filha menor de apenas 4 anos de idade. Então, é uma resposta que o Tribunal de Justiça irá dar à condenação desse crime brutal, cruel e com requintes
assim, por dívida, por coisa, e a mesma abrangendo a ganância quando encontraram a pasta com ouro dele. A defesa dos acusados contesta as provas apresentadas e alega que o verdadeiro autor do homicídio não está sendo julgado e aponta contradições nas investigações, como a falta de um documento que comprove que Maria da Paz seja responsável pela dívida de R$1.900.000. Na realidade, quem cometeu esse crime foi escondido pela maquinaria estatal e nós vamos desmentir a mentira que foi construída ao longo desses 4 anos de encarceramento que ainda estão encarceradas, salvo a dona Maria da Paz. Não tem veracidade eu sustentar que a pessoa deve R$1.900.000, não existe o documento. Existe a minuta, não vou até reportar a minuta, uma minuta que foi mandada no Word, mas o documento dos R$1.900.000 não existe. Eu desafio ao mostrarem aqui o documento. E dizem que a dona Maria da Paz seria a avalista da dívida. Ela não assinou. Com a grande repercussão do caso, o julgamento foi deslocado de Marabá para a capital. Devido à complexidade das provas técnicas apresentadas, a expectativa é de que o julgamento deve seguir até esta quinta-feira. Um homem foi preso suspeito de participação em um ataque a tiros contra uma academia no bairro Mangueirão, aqui em Belém. O crime teria sido uma retaliação ao não pagamento da chamada taxa do crime. A polícia faz buscas por outros 3 envolvidos na ação criminosa. As imagens do circuito de segurança e o depoimento de testemunhas ajudaram a identificar e localizar o homem que atirou contra esta academia no bairro do Mangueirão, em Belém. O suspeito é Andrei Jorge Mesquita Lima. Ele foi preso ontem nesta casa no conjunto Carmelândia, a poucos metros do local do crime. Segundo a polícia, ele faz parte de uma facção criminosa. Ele era um executor de ordens, né? Ordens que vinham de pessoas com cargos tidos mais relevantes que o dele, que eram quem efetivamente tomavam as decisões. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 casas ligadas a Andrei Jorge Mesquita Lima. O celular dele e outros objetos pessoais foram apreendidos e serão periciados. A arma do crime ainda não foi localizada. De acordo com as investigações, outras 3 pessoas estão envolvidas no ataque à academia. A polícia já conseguiu identificar cada um deles e trabalha para localizá-los. Os 3 são considerados foragidos. É o segundo atirador e aqueles que acima desses atiradores foram quem efetivamente deram a ordem, determinaram esse atentado. O caso aconteceu em agosto deste ano. Passava das 5 horas da manhã quando o homem de camisa e capacete vermelhos para com uma motocicleta em frente à academia e começa a atirar. Foram pelo menos 10 disparos. Antes das 6 da manhã, outro homem, dessa vez com roupa e capacete pretos, também atira contra a academia. O crime teria acontecido porque a dona da academia teria se recusado a fazer pagamentos cobrados por uma facção criminosa para que o espaço pudesse funcionar. Um incêndio foi registrado hoje de manhã no bairro da Cremação, capital. Uma mulher chegou a ficar presa dentro de um quarto enquanto a casa pegava fogo. Veja. A fumaça escura foi registrada por um vizinho. O incêndio foi no 2º andar desta casa, na passagem Pinheiro, no bairro da Cremação, Belém. Na hora, uma moradora estava presa. Foram momentos de desespero. Sem conseguir pegar a chave da porta, Carla ligou para o pai para pedir ajuda. Ela falou, pai, socorro. Aí eu desliguei o telefone, que eu já percebi que tinha alguma coisa de errado, né? Aí eu peguei a moto, aí saí na contramão, vim, aí ela estava ali na grade já, né? E a fumaça estava vindo de lá já. Aí eu abri para ela e tirei ela, graças a Deus. O incêndio foi controlado pelos bombeiros. De acordo com os militares, as chamas iniciaram em um quarto e atingiram parcialmente outros 2 cômodos. Ninguém ficou ferido. Um cômodo diretamente, perda total, tá? Tinha muita coisa lá, livros, materiais, que queimou muito rápido. E 2 quartos indiretamente foram afetados. Lá dentro tá tudo perdido, tá? Mas a gente dá jeito nisso aí, ela tá bem. E queremos saber a sua opinião sobre as notícias em destaque nesta edição. Basta pegar o seu celular, apontar para este QR Code que já está na tela,
ou mesmo cadastrar o WhatsApp 999430001. E a partir daí é só enviar mensagem que logo mais ela pode ser lida aqui no JL2. A seguir, escapamentos adulterados de motos são destruídos pelo Detran em 2 cidades, na região do Marajó. E no futebol, o Remo apresenta o novo meia, Natan Pescador. A gente volta já já, você confere aqui as imagens ao vivo do trânsito na Avenida Senador Lemos, congestionada. 6h39. Da casa aguarda você aqui no térreo do Castanheira. Cigarros eletrônicos foram apreendidos pela Guarda Municipal de Parauapebas durante uma operação. O material era vendido irregularmente, inclusive em frente a escolas da cidade. A operação foi realizada pela Guarda Municipal de Parauapebas. A investigação começou com a denúncia de um pai que suspeitou do comportamento da filha de 13 anos ao receber um pacote na porta de uma loja no centro da cidade. Ao investigar o caso, os agentes descobriram que se tratava de cigarro eletrônico. O desdobramento das investigações levou os agentes até um endereço no bairro Novo Brasil, onde a mercadoria era escondida. Mais de 100 unidades do produto foram apreendidas, além de celulares, balanças de precisão e maquininhas de cartão. Segundo a Guarda Municipal, a mercadoria era distribuída para diferentes pontos da cidade e tinha como principal alvo os jovens. Grande parte das vendas era realizada em frente a escolas públicas e particulares de Parauapebas. De acordo com a Guarda Municipal, o grupo atuava em diferentes bairros da cidade, comercializando o produto em áreas de grande movimento, o que reforça a preocupação sobre o acesso de menores de idade aos dispositivos. A comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2 mulheres, sogra e nora, apontadas como responsáveis pelo esquema, foram presas e levadas para a delegacia. Elas foram ouvidas e devem responder pelo crime de venda de produto proibido. Uma operação do Detran destruiu 35 escapamentos adulterados em Soure e em Portel, no Marajó. Além do barulho que perturba bastante o sossego de todos, a alteração das descargas de motocicletas é considerada uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. A fila de descargas adulteradas prestes a serem destruídas dão uma dimensão da barulheira causada na cidade. Em Soure, na Ilha do Marajó, 8 veículos foram recolhidos e 18 escapamentos modificados foram inutilizados pelo Detran. A ação atendeu um pedido do Ministério Público do Estado para a fiscalização e autuação de condutores que circulam em motos irregulares no arquipélago. Em Portel, a operação, que ocorre desde o início de setembro, já destruiu 17 descargas irregulares. Além de uma prática incômoda, a adulteração de escapamentos é considerada uma infração grave pelo Código de Trânsito Brasileiro. Os motoristas flagrados nestas condições estão sujeitos a multa de R$ 195, retenção do veículo para regularização, além de 5 pontos na carteira. A Universidade do Estado do Pará, UEPA, promoveu hoje uma feira vocacional para mostrar aos estudantes as opções de cursos ofertados pela instituição. Foi girando nessa plataforma que a Ana Vitória entendeu um pouco mais de física. Foi muito divertido. O que você achou aí da apresentação? Eu achei muito legal e muito conhecimento para as pessoas que querem conhecer mais o curso, de física. Na feira vocacional da UEPA, motivos não faltavam para deixar eles atentos. O professor Leno trouxe os alunos dele da disciplina de inglês. No passado, era ele quem visitava a mesma feira de conhecimento. Hoje eu já volto formado como professor da área de língua inglesa, trazendo os meus alunos do ensino médio para a feira vocacional, que eu sei o quanto isso é importante. Desde criança eu me interesso pela área de inglês, eu acho uma área muito legal. Cada estande traz detalhes sobre a rotina dos cursos de graduação da UEPA.
Além de receber orientação profissional, os visitantes participam de atividades culturais e interativas. Daqui podem sair futuros profissionais de educação física, iguais ao Gabriel, que se forma pela UEPA no ano que vem. Hoje, ele ajuda a tirar dúvidas dos visitantes sobre a graduação. A licenciatura, que é a parte que eu curso e que eu estou apresentando, ela foca muito mais na escola, na questão de ser professor de educação física, né? Dar a aula dentro do ambiente escolar. E o bacharelado, que os meus colegas estão apresentando ali, que se foca muito mais no espaço alternativo, no caso das academias, que é um mercado que está crescendo muito. Este ano, a Universidade do Estado do Pará está oferecendo, por meio de seu processo seletivo, mais de 4.000 oportunidades em diferentes cursos. Depois de os interessados visitarem os estandes espalhados por aqui, eles podem, inclusive, seguir para este e já realizar a inscrição e, quem sabe, ingressar na universidade no próximo ano. As inscrições vão até o dia 25 de setembro e usam a nota do Enem 2025 como critério. Já para os cursos específicos como letras, libras e música, o prazo termina em 18 de setembro. Esse estande com um momento para o aluno tirar suas dúvidas ainda sobre a inscrição do processo seletivo 2026 e aí ele já tem a oportunidade de fazer a sua inscrição na UEPA, garantir aí, né, esse momento para ingresso ao ensino superior. Depois de viver a experiência de cada curso, muitos já saem daqui com a certeza da carreira que querem abraçar. Matemática. Medicina. Filosofia. Enfermagem. Matemática. Maravilha. Agora o esporte, o Remo apresentou um novo jogador para tentar pescar uma vaga no G4 da Série B. O pescador está devidamente apresentado no clube do Remo. Espera aí, estranhou o apelido do meio-campista Natan? Ele mesmo explica. Eu venho de família que sempre gostou muito de pescaria, né? Eu, nas minhas horas vagas, eu sou um cara muito reservado. Eu não gosto de farra, eu sou um cara muito família, então nas minhas horas vagas eu procuro dar uma saída para ficar em contato com a natureza, né? Porque querendo ou não, a gente no mundo do futebol é sempre uma loucura, né? A cabeça do cara fica a milhão. Então nas horas vagas eu sempre procuro dar uma pescada para dar uma descontraída também. Esses momentos de descontração vão ficar para outra hora. O jogador acertou com o Remo para a sequência da Série B. E tudo foi depois de um papo com o executivo de futebol remista. Foi muito rápida a conversa, né? Quando o Braz ligou, eu falei pro meu pai, o Braz, tudo que ele já conquistou, um cara aí renomado no futebol, né? Então, quando ele ligou lá, eu falei, pai, não, vambora. Eu quero esse desafio também para mim. E não foi só o papo com Marcos Braz que fez o meia aceitar o desafio de defender o Leão. Mesmo de longe, Natan soube da fama do Fenômeno Azul, destaque nacional. Além do projeto, a paixão da torcida, né? Eu vi uma matéria que estava entre as 20 maiores torcidas do Brasil, né? Isso daí, querendo ou não, é um motivo a mais para eu poder vir para cá. E falar de torcida grande, ele sabe bem. Passou por clubes como o Atlético Paranaense, onde foi revelado, mais 4 temporadas no Atlético Mineiro, 1 ano no Fluminense e vinha desde 2023 no Grêmio, onde fez a última partida no dia 29 de maio contra o Sportivo Luquenho do Paraguai, pela Copa Sul-Americana. Ele também já jogou no futebol europeu, além de ter disputado o Mundial Sub-17 em 2013, sendo camisa 10 da seleção brasileira. Um projeto sustentável gera renda a comunidades tradicionais de Oriximiná, no oeste do Pará. A rede de coletores de sementes une sabedoria ribeirinha e ciência para a manutenção da floresta em pé. Entrando pelo Lago Sapucoá, entre os rios Amazonas e Trombetas, se revelam 2 comunidades, Boa Nova e a comunidade quilombola Saracá. Além da vivência ribeirinha, as 2 comunidades têm outra coisa em comum. Elas fazem parte de um projeto importante para o reflorestamento de áreas desmatadas. É a rede de coleta de sementes. Unindo conhecimento tradicional com científico, a coleta de sementes acontece há mais de 20 anos. Ela só complementa um pouco mais a renda dessas pessoas, né? E a importância maior é
ajudar a reconstruir de novo a natureza, né? Mesmo na mata fechada, eles abrem trilhas para encontrar alguns locais. Isso porque, como eles já têm experiência, esses locais estão mapeados. Por exemplo, aqui onde a gente está, eles estão coletando a semente da fruta muúba, que também é fonte de alimento de algumas espécies de animais. Na comunidade Boa Nova, quase todas as famílias participam da coleta. Cada espécie ela tem ali o seu período de coleta, né? Então, assim, tem espécie que ela vai até de 2 a 3 meses, é o período dela de coleta. Tem espécie que ela é apenas 1 mês só, né, de período de coleta. E é isso, varia muito o tempo de coleta de cada espécie, né? Mas o trabalho não para na coleta. Esse é apenas o começo. Depois, há o beneficiamento, o armazenamento e empacotamento e a comercialização das sementes nativas. Todas as famílias, elas fazem a coleta individualmente. Essas famílias, então, eles levam depois para o centro comunitário e lá eles vão fazer esse processo de pesagem, de separação, de ensacolamento, de empacotamento. Nós estamos dentro de um projeto agroextrativista, então esse projeto por si só, ele já tem essa dinâmica, ele já é protegido, esse projeto, para que não se extermine as árvores. Com incentivo, a rede tem se fortalecido. Enquanto na comunidade Boa Nova os moradores desbravam as florestas em busca das sementes, aqui na comunidade Saracá são os rios que levam os moradores até as árvores onde as sementes são coletadas. E é assim, preservando os modos de vida tradicionais, que há mais de 20 anos os moradores vêm se envolvendo em um projeto muito importante, principalmente para a rede de coletores de sementes. Seu Guilherme reconhece a importância da rede de sementes para fortalecer a geração de renda das famílias. A gente não tinha uma garantia de uma boa qualidade, de vender semente para vários clientes. Hoje a gente temos aqui ainda um cliente fixo, mas já estamos dialogando com vários clientes e acreditamos que posteriormente nós vamos ter muito recurso em questão de geração de renda. Tudo tem que ser coletivamente, né? Porque só um fica mais difícil. Então, quando a gente se une em grupos, se torna mais fácil. A principal compradora das sementes é a mineradora da região. Foi ela que incentivou a criação da rede. A gente traz essa rede, chama Redário, que conecta cooperativas no Brasil inteiro de produção de sementes nativas com compradores. Ou seja, existe um mercado bastante grande aí de demanda por sementes nativas de diversas espécies para trabalhos como esses, de recuperação ambiental, reflorestamento, recomposição de áreas degradadas. Então, a ideia foi fazer essa ponte. O viveiro para o reflorestamento de áreas tem capacidade para produzir 1 milhão de mudas por ano. Todos os anos a gente refloresta cerca de 360, cerca de 450 hectares. Ou seja, foi a área que foi suprimida no ano anterior para extração da bauxita. Então todos os anos a gente tem plantio, todos os anos a gente tem o reflorestamento aqui. Quando as mudas são destinadas ao reflorestamento, há um monitoramento do desenvolvimento delas para saber se o ambiente vai se tornar ecologicamente viável à vida. Posso até dizer assim, está garantido para as futuras gerações que tem por vir, né, que a gente já está aqui, né, com histórico e tem um legado a deixar para o pessoal. Mas a gente tem assim, uma garantia de que a gente tem aqui semente para ajudar a reflorestar a mãe natureza, né? Da importância da valorização das comunidades tradicionais. E aqui tem comentário que chega de Levi Oliveira, boa noite. Que bom que o pai chegou a tempo e salvou sua filha. Parabéns a esse pai herói. O Levi fala do incêndio que foi registrado aqui em Belém. A filha ligou para pedir socorro porque estava presa dentro da casa. O pai conseguiu tirá-la. Ninguém ficou ferido nesse incêndio. Obrigada, Levi, pela sua participação e comentário aqui e reconhecimento dessa atitude. Ainda bem que está tudo bem com eles. Lidiane, meu nome é Lidiane, graças a Deus a moça saiu sem ferimento, bens materiais. Na frente a gente consegue, a vida é mais importante. Todo mundo sensibilizado e na torcida, claro, pela recuperação dos bens materiais. E o mais importante, que foi a vida, ela foi preservada neste incêndio. Também aqui quem participa com a gente, enviou para 999430001, foi o Davi Júnior. Esse tipo de fiscalização contra essas motos
tinha que ser em conjunto com vários órgãos. Vimos agora que 2 cidades do Marajó tiveram uma ação do Detran e 35 escapamentos foram destruídos, escapamentos irregulares, que fazem com que a motocicleta faça mais barulho e estão contra o que diz o Código de o Código de Trânsito Brasileiro. E olha só, para os moradores que já vão se livrar desse tipo de barulho e desconforto, fica a tranquilidade que novas operações possam acontecer. E para você que ainda insiste nesse tipo de prática, melhor acabar com isso. Muito obrigada a todos que participaram e a você pela companhia nesta edição do JL2. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã no JL1. Até lá. Hoje, Marco Aurélio não baixa a cabeça para Odete.